Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos rezar a oração de Santa Gema Galgani. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ó Santa Gema, quão piedoso era o vosso amor pelos pobres e miseráveis. Quão grande o vosso zelo para ajudá-los. Vinde também em meu socorro nas minhas necessidades mais atuais e obtende-me a graça. Se isso for proveitoso para minha alma, os inúmeros milagres, as maravilhosas graças atribuídas à vossa intercessão, infundem em mim a confiança que vos podeis ajudar-me. Rogai a Jesus, o vosso esposo celeste, por mim. Mostrai-lhe os vossos estigmas que seu amor vos concedeu. Recordai-lhe o sangue que deles derramavas, os sofrimentos que suportastes e as lágrimas que derramastes pela salvação das almas. Colocai todos estes vossos tesouros preciosos dentro de um cálice de amor e Jesus ouvirá a voz. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje eu vou contar para vocês a história de Santa Gema Galgani. Ela nasceu em 12 de março de 1878, em Capanore Camigliano, na Itália. Era filha de Érico Galgani, um farmacêutico, e Aurélia Landi, às 18h30. Era descendente de uma das famílias mais antigas de Lucca. O local de nascimento está localizado ao longo da Via Pesciatina, a cerca de 12 quilômetros da cidade. Uma pequena lápide comemora o evento. A sala onde nasceu Gema foi transformada em uma capela e o prédio interior em um orfanato. No dia seguinte do seu nascimento, foi batizada por Dom Pietro Chilici, pároco de São Michel, na aldeia de Camigliano. Quando a escola do seu primeiro nome, havia uma anedota interessante citada pela maioria da biografia da santa. O avô Carlos queria que ela se chamasse Umberta Pia, em homenagem a um rei que acabara de subir ao trono e o papa falecido. O tio materno, Maurício, escolheu o primeiro nome, Gema,
e um nome que a Aurélia não gostava, porque, segundo o que ela sabia, não havia santos no céu com este nome. A Aurélia Galgani ficou convencida somente após a intervenção do pároco, o padre Olivo, de que desejava a mãe que a filha pudesse realmente tornar-se santa, assim cobrir aquele lugar vazio no paraíso. Após um mês de nascimento da bebê, em abril de 1878, os Galgani se mudaram para Lucca, onde Tonino, Angelina e Júlia nasceram alguns anos depois. O pai esperava, assim, obter maior lucro econômico com a compra de uma farmácia e ser capaz de facilitar a educação dos seus filhos, pois não havia escolas de prestígio em Capanória. No ano de 1880, com apenas 2 anos de idade, a pequena Gemma começou a frequentar o berçário particular das irmãs Helena e Erzília, na Pisa de São Francisco. Eles testemunharam que a criança demonstrou desde a infância uma devoção particular pelo espírito de oração atualmente desenvolvido, além de uma mente espirituosa e acordada. Ela mostrou o uso da razão desenvolvida em uma inteligência precoce, porque poderíamos imediatamente ensinar-lhes orações que duravam 25 minutos sem que ela se cansasse. Ao mesmo tempo, as irmãs Vanille a ensinou o catecismo a Gemma e a seu irmão Gino, uma amiga da família Isabella Bastiani, enquanto sua mãe, a educadora Carlota, se dedicava principalmente a transmitir suas primeiras devoções, leituras e escrita. Isto entre 1884 e 1885. O padre Germano Ruopolo, seu futuro pai espiritual, escreveu mais tarde em testemunho autoritório que aos 5 anos de idade a criança sabia ler perfeitamente o breviário para o ofício de Maria e dos mortos. Infelizmente, ocorreu a morte da mãe da Gemma. A saúde dela era frágil, definitivamente piorou, sofrendo de tuberculose. Ela foi forçada a ficar na cama até a sua morte, conseguindo se levantar apenas em casos especiais. Para os membros da família, foi um duro golpe, já que as crianças ainda eram muito jovens e os médicos agora garantiam a sua morte. Sua autobiografia, escrita por ordem do padre Germano, ela ainda se lembrava daqueles momentos terríveis com a grande tristeza no coração, tendo que se preparar para o sacramento da confirmação, forçando até uma irmã a ensiná-la na cabeceira de sua mãe, pois ela não queria deixá-la, temendo que ela morresse a qualquer momento. Em 26 de maio de 1885, na igreja de São Michel, o sacramento da confirmação foi conferido por Mons Nicolas, arcebispo de Lucca. Após o culto realizado na terça-feira, após o Pentecostes, enquanto tia Helena assistia à missa, Gemma sentiu pela primeira vez sua vida o que a teologia mística é chamado de locução interior ou uma voz interior. De repente,
Uma voz no seu coração disse: Você vai me dar a mãe? Sim, respondi. Mas você me leva também? Não, repetiu a voz habitual para mim. Entrega de bom grado a sua mãe. Agora você deve ficar com seu pai. Vou levá-la ao céu, você sabe? Você me dará de bom agrado. Fui forçada a responder que sim. Então, quando voltaram para casa, o conselho dos médicos, as crianças logo foram removidas de perto da mãe, que morreu no dia 17 de setembro de 1886. Gema estava naqueles meses na casa dos seus tios maternos, Antônio e Helena, em San Genaro, uma aldeia de Capanori, lá onde era liberada pelo pai, com medo de que ela também pudesse adoecer. 2 meses após a confirmação, recebeu a notícia da morte da sua mãezinha. Sua tia Helena, lembrando o fato, disse com ênfase dramática que a garota, a princípio, não queria acreditar naquele fato, permanecendo olhando para ela imóvel. Ela voltou para a sua família no Natal, no ano de 1886. Assim que ela voltou para casa, Érico decidiu que sua filha retomasse os estudos, levando-a primeiro à escola das Misses Mencassi e depois à municipal com a professora Bárbara Poli, com 10 e 11 anos. Em preparação para a comunhão, no início de 1887, foi às Irmãs Oblatas do Espírito Santo, fundadoras pela irmã Helena Guerra, beatificada em 1959, para aprender o catecismo. Como ela própria narra na sua autobiografia, esses foram meses de forte impacto espiritual. Em junho, 2 semanas antes da comunhão, e precisamente a partir do dia 6 de junho, ela participou do retiro espiritual no convento, no qual um encontro fundamental com Camila Vagliense, religiosa dos Oblatos, que muitas vezes lhe explicou uma passagem do Evangelho, em particular a Paixão de Cristo, que atingiu a menina tanto que lhe causou uma forte febre que abrigou a dormir por um dia inteiro. A freira morreu 1 ano depois de 1888. Gema, na verdade, não a viu novamente durante seus estudos no instituto. Durante o retiro, ela também conheceu o Monsenhor Giovanni Volpi, que mais tarde se tornou seu confessor e um guia espiritual. Preparada espiritualmente para o evento, Gema descreveu estes momentos como os mais belos de sua vida. Foi o primeiro encontro com a Eucaristia, um sacramento ao qual ela esperava sempre. Tanto em Monsenhor Volpi, tendo se tornado seu diretor comum, permitiu-lhe receba 3 vezes por semana, o que não é comum na época. A primeira comunhão de Gema ocorreu no dia 17 de junho de 1887, festa do Sagrado Coração de Jesus, na Capela do Zini, renovada solenemente em sua paróquia. No ano de 1889, ele começou a frequentar o Instituto Oblato como estudante, onde estabeleceu fortes relações religiosas com Júlia, que, como irmã Camila antes dela, começou a convidá-la a
aprofundar e meditar sobre as dores de Cristo durante a sua paixão, transmitindo-as também preceitos para melhorar a humanidade e pequenas penitências. O relacionamento delas permaneceu firme, mesmo quando a jovem deixou o instituto. Embora tenha encontrado novamente algumas vezes, a própria Feira testemunha que Gema, pouco antes de sua morte, perguntou sobre ela, embora as notícias lhe chegassem quando ela expirou. Na parte superior, a jovem Galgani também era aluna da irmã Helena Guerra, que a ensinou a história italiana, francesa, história sagrada, a história eclesiástica, que quando seu pai faliu, dispensou Galgani da mensalidade escolar. Helena mais tarde escreveu Gema como muito silenciosa e sempre obediente. Pelo que sabemos, a fundadora dos Oblatos tinha muito carinho por Gema, e não duas irmãs, a irmã Jesualda e a irmã Elisa, que não apenas desprezaram Gema e a provocaram, julgando-a hipócrita, mas até conseguiu que ela fosse permitida no convento quando ela solicitou. Por causa da pobreza, a família Galgani foi forçada a se mudar para uma área popular da Vila del Vicine, já em Camaiore. A jovem começou a sentir dores excruciantes nos rins, que a obrigava a permanecer curvada. Mas volta em Luca. Ele nunca tinha intenção de visitar o médico. Ela foi forçada a fazê-lo apenas quando suas pernas não a seguravam e elas permaneciam paralisadas. Sofria de ostite de vértebras lombares com subsequente obsesso frio nas virilhas. Mas o sofrimento não acabou. Uma dor insuportável na cabeça também revelou otite médica aguda com participação da mastoide. Ele não podia mais ingerir nada, exceto um pouco de caldo ou leite. Agora estava sem cabelos, confinado à cama, quase morta. Ela recebeu os últimos sacramentos e viático, mas ainda estava consciente. Entendeu bem o que os médicos haviam dito à sua família. Durante o período de enfermidade, a jovem de Luca estaria em contato com seu santo de devoção, o venerável Gabriel Possectin, cuja figura a teria acompanhado ao longo de sua vida. A professora Júlia, que costumava visitá-la para conversar com ela sobre ele, e também convidou Elisa a pedir alguma imagem ou relíquia do santo a Santa Cecília Gianni, perto da cuja família era costume acolher os padres de passagem. Da mesma senhora, ela também obteve uma biografia dele, que inicialmente se recusou a ler, devido às repetidas dores de cabeça, mas que mais tarde amou muito, admirando suas virtudes e exemplos. Ela, como relata no relatório escrito após a recuperação, teria aparecido para ela repetidamente, rezando com ela, para que ela sentisse a presença corporal dele, bem como o calor das mãos e até a respiração em seu rosto. Júlia
Sestini, de acordo com o confessor de Gema, aconselhou-a a fazer uma novena a Santa Margarida Maria Alacoque, naquela época apenas abençoada, uma novena que a jovem carregava com dificuldade no final, sendo muitas vezes esquecida por causa da doença e o desânimo involuntário. Enquanto estava prestes a recitar a novena, sentiu uma frase interna. Com ela, tinha pouco antes da morte de sua mãe, que perguntou se ela queria curar. Ela permaneceu indiferente ao pedido. Não sabia o que era melhor para ela, se curava ou não. A voz prometeu a ela que logo ficaria saudável de novo, o que misteriosamente aconteceu. Gema levantou-se da cama curada. Os médicos ficaram maravilhados e ela foi obrigada a escrever um relatório sobre o que tinha visto ou sentido naqueles dias. Naquela época, na preparação do jubileu no ano de 1900, por ordem expressa do Papa Leão XIII, eles pregaram na Catedral de São Martinho, no dia 25 de junho a 29 de julho de 1899, um grupo de padres que atraiu muitas pessoas durante os exercícios espirituais. Os Galgani, a princípio, preferiram ir aos sermões do pai Molinari, na pequena igreja dos Visitandines. Só depois ele decidiu ir para lá e ficou surpreso ao ver os mencionados pais vestidos da mesma maneira que São Gabriel Possenti. Fascinado por seus sermões, ela decidiu conversar com um deles, Ignázio Vakich, com quem, no entanto, não podia se abrir. Por isso, voltou-se para o pai Gaetano Guidi, que a ouviu várias vezes com prazer. Foi o mesmo que lhe permitiu fazer os 3 votos de pobreza, de castidade e obediência, pela primeira vez em 5 de julho a 5 de setembro, e renová-los mais tarde. Foi nessa época que Gema conheceu a idosa Cecília Giannini, irmã do farmacêutico Matteo Giannini, com cuja família numerosa, esposa e 12 filhos, além de um tutor de 3 criados, ela morava. Os dois se conheceram durante o mês de junho na igreja dos Visitandines. Foi sua amiga Palmira que os apresentou à senhora Cecília, que conhecia a jovem como a garota do milagre. A convidou para sua casa para se informar do evento. Ela ficou muito impressionada com a jovem, tão reservada e silenciosa, ao se apegar a ela imediatamente. O relacionamento só se intensificou mais tarde, graças ao mesmo padre Gaetano, que conhecia bem a família, pois costumava-se hospedar os pensionistas durante suas missões. Naqueles anos, ele conheceu o padre Germano, um padre de austera vocação passionista, que se tornaria um padre confessor de Gema e de seu pai espiritual. Por ordem deste último, Gema escreveu a sua autobiografia, O Livro dos Meus Pecados, entre fevereiro e maio do ano de 1901. A partir deste período, em que Gema Galgani diz que luta contra o diabo, que deixaria feridas e machucados em seu corpo,
o livro dos pecados, a tradição diz que algumas queimaduras nas páginas são atribuíveis ao próprio diabo. Esta autobiografia foi de fato odiada por Satanás, porque ele viu o bem que ele poderia fazer às almas. No ano de 1902, Gemma afirma ter sido informada por Jesus durante uma entrevista estática sobre seu desejo de fundar um convento em Lucca de freiras passionistas. E ela começa a dedicar todos os seus esforços à fundação do mosteiro, que, no entanto, leva apenas alguns meses depois de sua morte. O período de Pentecostes, em 1902, viu-se a saúde de Gemma Galgani piorar. Em 21 de setembro de 1902, ficou gravemente doente com tuberculose. Na agonia, Gemma disse que enfrentou um doloroso êxtase na sexta-feira à noite, apenas para morrer por volta das 13h30 no dia 11 de abril de 1903, sábado sagrado. Ela tinha apenas 25 anos. Seu corpo está coberto pelo hábito passionista, a ordem em que ela gostaria de entrar. Seus restos mortais são mantidos no Mosteiro das Freiras Passionistas de Lucca. Em 2 de outubro de 1903, São Pio X assinou um decreto de fundação do Mosteiro Passionista de Lucca. As primeiras freiras chegaram ao convento no ano de 1905 e em 1907 o padre Germano escreveu a primeira biografia de Gemma Galgani. Em 1917 começa o processo canônico para o reconhecimento da santidade de Gemma. Em 14 de maio de 1933, ocorreu a sua beatificação. Gemma Galgani foi canonizada no dia 2 de maio de 1940 pelo Papa Pio XII, que a chamou de a Estrela em seu pontificado. Durante sua vida, a santa costumava recitar as 3 Ave-Marias em homenagem à Imaculada Conceição, colocando as mãos sobre os joelhos. O culto de Santa Gemma deu origem à Congregação Missionária das Irmãs de Santa Gemma, inserida na Ordem Passionista. Existe um retrato e uma placa que foram colocados em Lucca, na entrada da casa onde a santa viveu e morreu. Seus estigmas. Gemma Galgani escreveu em seu diário que havia vivido as primeiras experiências místicas em 1899, depois de ter feito o voto de castidade. As marcas dos estigmas eram marcas de origem espiritual. Apareceram em suas mãos, pés e laterais em 8 de junho do mesmo ano. Gemma disse que estava em êxtase doloroso toda quinta-feira, começando a sangrar profundamente até o sábado de manhã, quando as feridas se fechavam novamente, deixando apenas pequenos sinais. Desse fenômeno arcano, como foi definido pelo Pio XII na bula da canonização. Seu confessor, Mons Giovanni Volpi, que após consultar o Dr. Pietro, acreditava que os fenômenos extraordinários ligados à figura de Gemma se deviam à história. Mas Monsenhor Volpi reconheceu mais tarde que havia cometido um erro. Seu nome completo era Gemma Maria Umberta Pia Galgani. Era uma religiosa mística
italiana, declarada pela Santa Igreja Católica grande mística e uma das maiores e mais populares santas moderna da Igreja Católica. Festa litúrgica ocorre 11 de abril. Os passionistas a celebram também no dia 16 de maio. Atribuições: hábito passionista, flores, lírios e rosas, anjo da guarda, estigmas, olhando para o céu, padroeira dos estudantes, farmacêuticos e pacientes com tuberculose. Espero que todos tenham gostado da história de Santa Gema Galgani. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a todos. Canal Cheiro de Rosas, Oração. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para termos momentos de oração. E muito obrigada.